Boa noite, irmãos. Estamos iniciando o nosso culto nessa noite. Nós desejamos que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em todos os corações que verdadeiramente o amam. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos de 1 a 4, nós lemos o seguinte: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento com esta canção. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor, que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade, de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado
Também na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículos de 12 a 14, nós lemos o seguinte: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nesta carta, nós encontramos orientação para viver longe do pecado e viver de tal forma na presença de Deus que em nós não haja perverso coração de incredulidade, que nós sejamos crentes e não incrédulos. Isso é experiência de vida verdadeira na presença de Deus, em comunhão íntima com o nosso Deus, independentemente do lugar onde nós estejamos. Vamos orar mais uma vez, cantando o hino de número 84.
Ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos de 14 a 16, nós lemos o seguinte: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Devemos nos aproximar assim do nosso Senhor Jesus e buscar nele socorro para qualquer ocasião nas nossas vidas. Nós estamos no mês de julho, e julho na Igreja Presbiteriana do Brasil nós temos vários motivos de gratidão. Julho é mês dos pastores jubilados, julho é o mês das viúvas de pastores, julho é o mês em que nós comemoramos o dia do adolescente presbiteriano. E julho, para nós aqui da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, é o mês em que nós damos graças a Deus pela organização, pela vida da nossa Igreja Presbiteriana Ebenésia. Nós estamos completando 33 anos de organização em Ribeirão Preto. Julho também, como eu disse, é o mês que nós comemoramos o Dia do Adolescente Presbiteriano. Adolescentes são filhos. E nós temos na SAF, na Nacional, um projeto que se chama Projeto Ana, que é um projeto para interceder por filhos. Nós vamos ouvir a nossa irmã Denise falando alguma coisa sobre o Projeto Ana, dando algumas informações sobre o Projeto Ana e fazendo uma oração. E depois nós vamos orar todos juntos com o hino 128, que é o hino do quadriênio da nossa SAF. Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor seja com todos vocês. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre o Projeto Ana. O Projeto Ana ele foi lançado em abril de 2007 numa reunião executiva da Confederação das SAFs, com o principal objetivo de conscientizar, despertar e estimular as auxiliadoras presbiterianas a orar pelos seus filhos. Filhos esses que podem ser de sangue, adotivos, seus netos, seus sobrinhos, os irmãos da igreja, os líderes da igreja. E por que Ana? Ana não podia ter filho. Era esposa de Eucana. E toda vez que eles iam fazer sacrifícios ao Senhor anualmente, ela clamava a Deus para poder dar um filho a Eucana. E um desses votos que ela fez ao Senhor, Deus concedeu a ela Samuel. E lá no primeiro livro de Samuel, no primeiro capítulo, no versículo 27, Ana, quando vai entregar Samuel a Eli, para que ele crescesse ali junto de Eli, aprendesse a servir ao Senhor, Ana fala ao entregar o seu filho ao Eli, seu único filho: por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Então, neste momento, nesta noite, chamo aos irmãos para que, junto de mim, venha fazer uma petição a Deus, para que nossos filhos, nossos amados adolescentes, nossos amados jovens e crianças da nossa igreja permaneça diante de Deus, para que eles venham estar na presença de Deus. Assim como Ana clamou por um filho, vamos clamar a Deus para que nossos filhos permaneçam debaixo da tua vontade. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, Pai eterno,
Venha essa noite, Senhor Jesus, colocar-me diante da Tua presença, clamando a Deus, para que o Senhor venha ouvir as nossas orações, para que o Senhor venha, Deus amado, ouvir o nosso clamor em favor aos nossos filhos de sangue, nossos filhos adotivos, nossos sobrinhos, os netos, Pai santificado, para as crianças da nossa igreja, Senhor Jesus Cristo, os adolescentes, os jovens, Pai. Oh Deus amado, Pai eterno, Tu conheces o coração de cada um deles, meu Senhor. Tu conheces, Senhor Jesus Cristo, o que se passa nesses corações. Eu clamo a Ti, meu Deus amado, que Tu venhas estar ali presente, Senhor Jesus Cristo, na vida de cada um, Pai. Oh, santo, santo é o Senhor para todo sempre. Por isso eu clamo a Ti, meu Deus, que o Senhor traga, Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão afastados da Tua presença. Que o Senhor permaneça, meu Deus amado, com esses que Te buscam, meu Deus amado. Que o Senhor dê entendimento ao cada coração, meu Deus amado. Que o Senhor venha com Teu agir, que Tu venhas com Teu poder sobre essas vidas, Pai. Clamo, Senhor Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo seja derramado em cada um deles, Pai santificado, para que seus passos não se desviem nem pela esquerda nem para a direita, mas que se sigam reto na presença do Senhor, Deus. Peço também, Pai santificado, pelos líderes da nossa igreja, Pai santificado, que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo, meu Deus amado, dando eles, Senhor Jesus Cristo, a oportunidade, a força, a determinação de estar na Tua presença, Deus. Oh, Pai santificado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu Te glorifico, Te exalto e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amada Igreja, uma boa noite, a paz seja com todos. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo,
querer saber quão doce é a divina comunhão. Podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Nesse momento nós vamos adorar ao nosso Deus com cânticos espirituais e logo em seguida nós receberemos a mensagem do Senhor para os nossos corações. Deus nos abençoe. Deus enviou seu Filho amado para
Bem, irmãos e irmãs, nesse culto que nós estamos celebrando hoje, um culto, como regularmente nós fazemos, dirigido pela SAF e comemorando, dando as graças, fazendo ações de graças a Deus por mais um ano que a nossa Igreja Ebenezer está completando de organização. Nós vamos, neste instante, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4, e nós vamos ler este capítulo até o versículo 42, desde o versículo 1 até o versículo 42. Um episódio bastante conhecido, e nós vamos meditar nos acontecimentos que estão descritos aqui para nossa edificação. Vamos orar. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós te damos graças e te louvamos por mais um ano de vida, de organização da Igreja Ebenezer. Nós te pedimos, ó Deus, que tu faças com que nós, esta igreja, sejamos relevantes no lugar onde nós estamos. E que especialmente, ó Deus, nestes tempos em que nós não podemos nos reunir no templo, com sabedoria vinda do alto, vinda de ti, nós nos disponhamos a, seguindo a tua orientação, a tua instrução, compartilharmos a vida que Jesus Cristo nos dá uns com os outros e alcançarmos, ó Deus, em obediência à tua palavra, à tua ordem, todos aqueles que estão próximos de nós, com a tua palavra, com as bênçãos da tua graça, para a tua honra e tua glória e para a salvação de todo aquele que crê. Em Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador amado. Amém, Senhor. Esse texto diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta.
nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, partiu dali para Galiléia. Meus irmãos, há 3 movimentos nesse texto que eu gostaria de observar. O primeiro deles é aquele que mais imediatamente se refere ao encontro daquela mulher samaritana com Jesus. Certamente ela não foi ao encontro de Jesus. Quando ela chegou no poço para buscar água ao meio-dia, Jesus Cristo estava lá, cansado da caminhada, cansado da viagem, sentado à beira do poço. Certamente quando aquela mulher saiu da cidade de Sicar, ali bem próxima, e veio ao poço buscar água, ela não imaginava que fosse encontrar aquele judeu. Mas eu tenho certeza que Jesus Cristo, conduzido pelo Pai e cumprindo a vontade do Pai, fazendo aquilo que ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Ele diz isso. E ele diz que essa é a comida que ele tem para comer. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Tenho certeza que isso sempre esteve no plano de Deus.
O encontro dessa mulher com Jesus Cristo foi mais ou menos assim como nós lemos aqui. Todas as pessoas precisavam vir buscar água naquele poço. Aquela era a fonte de água para aquela cidade. Interessantemente, esta mulher vem ao meio-dia sozinha. Chegando ali, ela encontra com Jesus, que pede a ela de beber. Ela sai da cidade de Sicar, vai para fora da cidade, em direção a uma fonte de água. O poço que Jacó, pai dos seus pais, deu ao seu filho José, deu a sua herança. E quando chega ali, ela se encontra com Jesus. Essa mulher veio em busca de uma água de uma fonte. E encontrou outra fonte, de outra água. E quando Jesus Cristo pede a ela, dá-me de beber, ela estranha, porque ela é uma mulher samaritana e Jesus é um judeu. E como os judeus não se davam com os samaritanos, jamais um judeu pediria de beber, pediria água a uma mulher samaritana. Jamais. Mas Jesus Cristo faz tudo diferente. É porque Jesus Cristo vem trazer o reino de Deus à terra. E ele vem trazer o reino de Deus à terra porque ele vem para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta mulher é uma samaritana descendente de Jacó. Ela é uma israelita. Ela não faz parte da tribo de Judá e nem da tribo de Benjamim, que são as duas tribos que constituem o reino de Judá. Mas ela faz parte de uma das outras 10 tribos que constituíram o reino do norte, o reino de Israel, quando houve a divisão do reino lá, logo depois que Salomão morreu, quando Roboão assumiu o reinado, e houve aquela ruptura. Esta mulher vem tirar água do poço, tarefa que ela tinha que fazer com frequência, provavelmente todos os dias, tarefa que era cansativa, ela queria livrar-se dessa tarefa se fosse possível. Quando Jesus Cristo fala que se ela soubesse quem é aquele que está pedindo água para ela, ela iria pedir água e ele daria a ela água de maneira que ela nunca mais teria sede. Ela entendeu com isso que a água que Jesus daria a ela seria como a água do poço de Jacó. Então nunca mais ela precisaria vir buscar água. Ela diz, para que eu nunca mais tenha sede e não tenha mais que vir buscar água. Certamente essa era uma tarefa que não era prazerosa. Era uma tarefa realizada por causa da necessidade. A gente não vive sem água. E é por isso que no Evangelho de João, Jesus Cristo se apresenta como a água da vida. Ele é a água da vida. E então Jesus Cristo diz para essa mulher samaritana, se souberas qual é o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, tu lhe pedirias. E ele, que é o dom de Deus, que é a fonte da água da vida, que é a água da vida, que é o autor de todas as fontes de águas do mundo todo, em todas as épocas. Jacó deu aquele poço de presente, cavou o poço, deu o poço de presente para o seu filho José. Mas quem é? Quem foi que fez todas as fontes de água no mundo? Por acaso, no início do Evangelho de João, João não descreve Jesus Cristo como Criador? Não diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez? Não diz que ele é o Verbo que estava no princípio com Deus? E o Verbo que é Deus? Jesus Cristo está dizendo para essa mulher, se você puder enxergar, se você pudesse, se você soubesse quem é que está diante de você, quem é que está falando com você, você, ao invés de gastar tempo ou perder tempo por causa das desavenças que existem entre judeus e samaritanos, tu desejarias ou pedirias a água que já desejas e conhecerias a água da vida, a água que sacia toda a sede e que transforma
quem a bebe numa fonte que jorra para a vida eterna. É claro que Jesus Cristo não está falando aí da água no sentido literal. Mas nenhum ser humano pode ter vida sem água. A água da vida é a figura usada para Jesus Cristo, porque como água ele dá vida, mas dá vida para a eternidade, dá vida eternamente. Nessa conversa dessa mulher com Jesus, quando nós olhamos, nós podemos, nesse primeiro movimento dessa ocorrência, desse episódio, nós podemos observar quem é Jesus e quem é esta mulher. E se nós fôssemos chamados a refletirmos e respondermos com quem nós nos identificaríamos neste trecho que nós lemos, certamente nós não poderíamos nos identificar com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Salvador e nós não somos salvadores. Jesus Cristo é a fonte da água da vida e nós somos sedentos. Se Jesus Cristo nos der de beber, porque ele disse à mulher samaritana que se ela soubesse quem ele era, ela pediria a ele que lhe desse de beber e ele daria da água da vida. Essa é a nossa condição, nós somos semelhantes a essa mulher samaritana. Nós somos pecadores como ela. Talvez nós não tenhamos nos casado 5 vezes, porque a esposa ou o marido de 4 casamentos anteriores ou 5 casamentos anteriores morreram. Eu não tenho informações, nós não temos informações no texto bíblico para dizer que essa mulher fosse uma mulher que casava, descasava, largava do marido, casava com outro. Não, porque o que Jesus diz a ela a respeito do homem com quem ela convive agora, ele diz que ela teve 5 maridos, o que significa que ela foi casada 5 vezes. E agora ela está vivendo com um homem com quem ela não se casou. Porque Jesus Cristo conhece o íntimo das pessoas, conhece o coração das pessoas. Essa mulher não sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era ela. Será que nós sabemos quem é Jesus? Uma coisa é fato. Ele sabe quem nós somos. Ele conhece o nosso íntimo. Eu não vou mencionar o texto para nós não nos delongarmos, mas se nós olharmos o Salmo 139, nós vamos ver o que o salmista fala, que é o que ele crê a respeito de como Deus o conhece. Desde quando, no início, ele foi formado no ventre da sua mãe. É assim que Jesus Cristo nos conhece. E é bom que quando nós nos encontramos com Jesus Cristo porque fomos achados por ele, notem, a mulher encontrou Jesus na beira do poço, mas Jesus foi até lá. Jesus era um judeu, os judeus não se dão com os samaritanos. Um homem judeu comum provavelmente nunca pararia na beira do poço de Jacó, nem para sentar para descansar. E muito menos pediria água, pediria de beber a uma mulher samaritana. Mas Jesus Cristo é um judeu, ele está viajando, deixou a Judéia e está indo para Galiléia, tem que passar por Samaria, cansado, ao meio-dia, para ali, se assenta ao lado do poço e quando chega uma mulher ele pede de beber. É a oportunidade que ele está dando a essa mulher para que ela o conheça, para que ela saiba quem ele é, para que ela conheça o dom de Deus, para que ela experimente o dom de Deus, para que ela receba o dom de Deus. E para que de Jesus Cristo, que é a água da vida, ela receba a água da vida. E mesmo que ela tenha que voltar até o final da sua existência aqui, àquele poço, para tirar a água do dia a dia, para beber a água, para matar a sua sede física, mesmo que ela tenha que fazer isso, ela, crendo em Jesus Cristo e bebendo da água que ele dá, se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. Nesse primeiro movimento deste texto que nós lemos, nós vemos isso. De certa forma,
é a nossa experiência. De certa forma é a nossa experiência. Nós nunca fomos buscar água no poço de Jacó, talvez alguém tenha ido, mas nós nunca fomos buscar água no poço de Jacó, mas de algum modo, em algum lugar, Jesus Cristo estava presente, nos aguardando, nos esperando, porque veio nos buscar e nós nos encontramos com Ele, e nós o conhecemos, nós ficamos sabendo quem Ele é, e nós falamos para Ele da nossa sede, ou Ele nos falou da nossa sede, da nossa necessidade de beber a água da vida e nos deu a beber da água da vida. E se nós bebemos da água que Jesus Cristo dá, então certamente também nós nos tornamos uma fonte que jorra para a vida eterna. É preciso que nós compreendamos bem isso e vejamos de que maneira nós estamos vivendo como uma fonte que jorra para a vida eterna. O segundo movimento desse texto, a partir do versículo 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E aí, nessa conversa que eles começam, nesse outro assunto que eles começam a tratar, porque quando Jesus Cristo mandou que ela fosse lá na cidade chamar o marido dela, ela disse que não tinha marido, e Jesus disse, você falou a verdade, você não tem marido, você já teve 5 e agora esse que você tem não é seu marido. Começa então um novo assunto, porque essa mulher percebeu, ela viu que Jesus Cristo tinha um conhecimento que não era o conhecimento de homens absolutamente comuns. Ela entendeu que esse conhecimento de Jesus para dizer a respeito dela tais verdades íntimas que ela não havia contado para ele, e ela não o conhecia e sabia que ele, humanamente falando, nunca a tinha visto, também não a conhecia, e ela não sabendo ainda exatamente quem ele era, ela percebeu que por aquele conhecimento Jesus Cristo certamente era um profeta. Porque ele tinha conhecimento de coisas que as pessoas não precisavam lhe dizer. Ele conhecia coisas sem que as pessoas lhe dessem conhecimento de tais. Então ela pergunta para Jesus. Ela tem uma dúvida, não é uma dúvida que surge naquele momento, mas naquele momento ela viu a oportunidade de ter uma resposta para essa dúvida, de dirimir essa dúvida. E a sua dúvida era com respeito à sua adoração. A sua dúvida era com respeito ao culto que ela prestava a Deus. Porque ela havia aprendido com a herança das suas gerações ali em Samaria, que o lugar de se prestar culto a Deus era ali, no Monte Gerizim, onde havia uma sinagoga edificada, uma sinagoga construída. Não vamos chamar de templo, porque com a natureza e a condição e a qualidade de templo que há em Jerusalém, só em Jerusalém. Deus mandou construir um templo para o povo nômade no deserto, depois que saiu do Egito, e esse templo foi transformado num templo construído ali em Jerusalém, que Davi quis construir, Deus não permitiu, mas prometeu que o seu filho construiria. Salomão construiu aquele templo, e aquele é o lugar onde Jesus Cristo entra e faz a purificação, expulsa os vendilhões, expulsa os homens que transformam aquele lugar no que Jesus Cristo chama de lugar esconderijo de ladrões e salteadores, dizendo, esta é a casa de Deus. Deus diz, essa é a minha casa, e será chamada casa de oração para todos os povos. Com essas condições, com essas características, somente aquele templo de Jerusalém. Havia uma disputa, uma briga entre judeus e samaritanos, e esse também era um motivo para aquela discussão e para aquela briga. Os judeus sempre dizendo que só em Jerusalém se podia adorar a Deus, e os samaritanos dizendo que era lá no Monte Gerizim o lugar de adorar. E essa mulher, ela quer uma resposta para isso, ela tem uma dúvida que ela quer resolver. Então ela pergunta para Jesus, eu vejo que tu és profeta, então onde é que se deve adorar a Deus? Porque os nossos pais dizem que é aqui nesse monte, vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém. Então Jesus dá a ela uma resposta que nós hoje precisamos ouvir.
A resposta que Jesus Cristo dá para essa mulher samaritana há 2000 anos é uma resposta que a igreja de Cristo tem a obrigação de saber. Porque Jesus Cristo diz para essa mulher: pode crer em mim, porque vem a hora em que não adorarão a Deus nem nesse monte nem lá em Jerusalém. Vocês, aqui, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Nós sabemos de que maneira Deus dá a salvação. Nós sabemos através de quem Deus dá a salvação. Nós conhecemos, nós sabemos. E vocês não sabem. Então vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque nós sabemos que a salvação vem do Deus de Israel, sim, que é o Deus dos judeus, através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí essa mulher, ouvindo isso de Jesus Cristo ainda diz mais: vem a hora, e já chegou, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isto significa, e por isso eu disse que a igreja de hoje tem obrigação de saber qual é a condição de verdadeira adoração. Quem sabe assim nós conseguimos nos libertar da condição de prisioneiros que muitas vezes nós somos dos nossos templos. Quem sabe assim nós conseguimos nos libertar da necessidade de enfeitarmos os nossos templos, de investirmos a nossa vida nos nossos templos, de investirmos o nosso dinheiro nos nossos templos e deixarmos de investir na vida de outras pessoas, porque nós ficamos pensando nos templos e nos esquecemos que Jesus Cristo nos transformou. Se nós somos verdadeiros filhos de Deus e esses são os verdadeiros adoradores, nós nos esquecemos que Ele nos transformou em fontes que jorram para a vida eterna. Já já nós vamos entender o que significa isso. Fontes que jorram para a vida eterna. Então, nós precisamos cuidar disso, nós precisamos compreender que há uma coisa que é extremamente mais importante do que os templos, lugares onde nós nos reunimos. Particularmente, há muito sofrimento nesse tempo que nós estamos vivendo, porque tem pessoas que pensam e se angustiam como se não fosse possível adorar a Deus se não for lá no templo. Tem pastores desesperados, tem membros de igreja desesperados, porque as leis na atualidade, em razão da circunstância que nós estamos vivendo por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo, nos impedem, nos proíbem. Mas, meus irmãos, se nós compreendermos que a essência do verdadeiro culto, que o culto de quem sabe a quem adora não depende do lugar, do espaço geográfico, nós podemos muito bem nos aproximarmos, talvez, eu diria, até com mais intimidade, mesmo que sem o contato físico, até com mais intimidade do que nós comumente fazemos quando nós estamos confortáveis porque as portas do nosso templo estão abertas para os nossos cultos de domingo. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos perceber isso com clareza. Jesus Cristo disse para essa mulher que quem estava preocupado com o lugar da adoração precisava estar atento, porque estava chegando a hora já, e já havia chegado, e quem faz essa mudança estava presente já estava ali na frente daquela mulher, em que se haveria de compreender que a essência do culto não está no espaço geográfico, não está no lugar, está na pessoa, no indivíduo
Está no Filho de Deus, naquele que adora em espírito e em verdade. E é preciso que nós compreendamos. Para adorarmos a Deus de verdade, sermos aceitos por Deus em espírito e em verdade, em ato de culto, é preciso que nós compreendamos que nós devemos nos entregar a Ele para prestarmos culto com todo o nosso corpo. Lembram que o apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos, no capítulo 12? Nos 2 primeiros versículos, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É sacrifício espiritual. Não é sacrifício cruento, não é sacrifício com derramamento de sangue. Não é sacrifício que faça com que o adorador quase morra de tanta força e de tanto desgaste para fazer aquilo que ele se sinta satisfeito, aquilo que o satisfaça por pensar que conseguiu adorar a Deus. A essência do verdadeiro culto está na comunhão íntima com Deus. O verdadeiro adorador adora em qualquer lugar. O verdadeiro adorador entra no seu aposento, fecha a porta e adora a Deus em oração. Que em secreto vê, ele atende com misericórdia. Quando nós entramos no nosso aposento e fechamos a porta, acontece conosco aquilo que está descrito em Hebreus, no capítulo 4, versículos de 14 a 16. Nós estamos diante do trono da graça para recebermos misericórdia e para alcançarmos graça para socorro em ocasião oportuna. A ocasião oportuna é o momento da necessidade, a hora da necessidade, alcançarmos socorro quando precisamos de socorro. Um socorro só pode vir de Deus. É um socorro que nós buscamos em Deus quando precisamos de um milagre. Quando nós oramos para pedir que Deus faça alguma coisa, nós estamos pedindo que Deus faça um milagre, porque nós só vamos pedir para Deus aquilo que nós não podemos fazer. Só vamos pedir para Deus aquilo que nós não damos conta de resolver. Então, quando nós oramos e pedimos para Deus algo que nós precisamos que Ele nos dê, nós estamos pedindo um milagre. E o verdadeiro culto é um milagre do encontro dos salvos com o Salvador. É um milagre de intimidade, de comunhão dos salvos com o seu Salvador. Jesus Cristo veio para isso, buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel há 2000 anos, e é o que ele continua fazendo, e por isso ele constituiu o novo Israel de Deus, ou a igreja. Então nós precisamos compreender com clareza isso. Qual é o nosso lugar? Com quem nós nos identificamos? Com Jesus Cristo, que é adorado? Não. Nós podemos nos identificar com verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, porque se importam com a palavra de Deus e compreendem, ou nós nos importamos e compreendemos, que para nós sermos aceitos por Deus, primeiro porque nós recebemos pela graça dele essa condição de sermos feitos seus filhos. E como seus filhos, nós nos esforçamos para sermos obedientes. Jesus Cristo diz que é amigo dele, aquele que faz o que ele manda. Jesus Cristo diz que os filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus, que fazem a vontade do seu Pai. Se eu vivo de qualquer maneira, não estou nem aí em fazer a vontade de Deus, eu vou me tornar verdadeiro adorador no domingo? Eu sei que você sabe que isso é impossível. E eu sei que você compreende que os verdadeiros adoradores são aqueles que são adoradores 24 horas por dia, o tempo todo. Mesmo que você não esteja num ato, entre aspas, um ato formal. Mas nós devemos compreender que nós somos chamados a fazermos tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos, seja em pensamento, seja em palavra, seja em ação, devemos fazer em nome de Jesus Cristo, devemos fazer para a glória de Deus. É assim a vida do verdadeiro adorador. Então o verdadeiro adorador não precisa sofrer por não poder ir. Ele pode se alegrar por poder ter comunhão íntima com Deus onde quer que ele esteja. Em um lugar bem próximo de algo parecido com a cidade de Sicar, na província de Samaria,
perto de alguma coisa parecida com o poço de Jacó, que é tudo coisa que vai deixar de existir. Porque o que importa é ser verdadeiro, verdadeiro filho de Deus, verdadeiro adorador, verdadeiramente dedicado. Por último, no final dessa conversa, desse diálogo em que Jesus Cristo diz para a mulher que ele é o Messias que ela espera, ela está acreditando, ela espera que o Messias venha, ela acredita, ela sabe que está prometido e vem. Então quando ela faz essa declaração, Jesus Cristo diz para ela assim, isso já aconteceu. Esse Messias que você disse que vem, já veio. Esse Messias que você disse que é o Cristo, que você está esperando, sou eu estou aqui. Eu sou Ele. Eu sou o que sou. Eu sou o Messias. Essa expressão de Jesus aqui, sou eu que falo contigo, ela equivale à expressão de Deus quando falou com Moisés, eu sou, te enviou. E a primeira coisa que nós vemos no início do Evangelho de João é João dizendo que Jesus Cristo, o Verbo, é Deus. Deus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Após isto, os discípulos chegam. Os discípulos chegam, provavelmente a mulher aproveita um momento oportuno, enquanto os discípulos se encontram com Jesus, e ela vai para a cidade de Sicar. Reverendo Miguel Riso escreveu um sermão sobre esse texto, cujo tema é o cântaro abandonado. Porque ela foi de volta para a cidade sem levar o que ela havia vindo buscar. Ela veio buscar a água do poço de Jacó. Não levou porque ela deixou o cântaro. Mas certamente ela voltou para aquela cidade levando água que Jesus Cristo lhe deu a beber. Ela não voltou para a cidade para chamar o seu marido. Talvez até tenha voltado com essa intenção, mas o texto não diz que ela foi lá chamar o seu marido. Ela chegou na cidade e falou para aqueles homens, ou seja, os homens da cidade, todos os homens da cidade que ela encontrou, ela falou, eu encontrei alguém que me disse tudo que eu tenho feito. Não será ele porventura o Cristo? Não será ele porventura o Messias que havia de vir? E aí, estes homens vêm da cidade para o poço onde Jesus estava. Olha, no primeiro movimento que nós observamos, a mulher vem ao poço para buscar água. Os discípulos de Jesus foram à cidade para buscar comida. Da mesma cidade de onde sai a mulher para vir buscar água e encontrar-se com Jesus, para aquela mesma cidade vão os discípulos que deixam Jesus e vão em busca de comida. A mulher vem da cidade em busca de água, os discípulos vão de Jesus em busca de comida. Agora os discípulos chegam trazendo comida, a mulher deixa o cântaro na beira do poço e vai para a cidade. Dali a pouco chega aquela mulher com uma multidão de homens, crendo que Jesus seria o Messias por causa do testemunho que aquela mulher havia dado. Você pode compreender o que significa quem beber da água que eu lhe der se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna? Nós já estamos vendo isso acontecer com esta mulher. Porque ela vai até a cidade e volta trazendo os homens daquela cidade que vêm ao encontro de um Jesus no qual já estão crendo. Por causa da mulher ter dado o seu testemunho e perguntado, não será ele porventura o Cristo? Muitos creram por causa desta palavra dessa mulher. Não parece muito pouco? Nós não achamos que nós temos que ter muito cuidado e muito
trabalho e muito estudo e escrever muito para falar muito para convencer as pessoas. Será que nós não estamos pretendendo converter as pessoas quando nós fazemos isso? Será que nós nos esquecemos que a tarefa de converter é do Espírito Santo, não é nossa? A nossa tarefa é de dar testemunho. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. A tarefa da igreja no mundo é dar testemunho de Jesus Cristo. A igreja é testemunha de Jesus Cristo no mundo. E quando nós damos testemunho acerca de quem é Jesus Cristo, ele é a expressão do Deus invisível, a imagem do Deus, imagem exata do ser de Deus. Quando nós damos esse testemunho, nós estamos dando às pessoas o conhecimento que o Espírito Santo usa para fazê-las nascer de novo. Nós recebemos e fomos dessedentados com a água da vida e fomos transformados em fontes que jorram para a vida eterna, porque todas as pessoas que creem em Jesus Cristo por meio da proclamação da sua graça salvadora são salvos eternamente. E aí então, nesse momento final, os discípulos chegam da cidade e a mulher foi para a cidade, então os discípulos dizem para Jesus: mestre, come. Jesus diz assim: eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. E a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe qual é a comida de Jesus? Já que é fazer a vontade daquele que enviou? É dar a água da vida. Fazer a vontade do Pai é dar aos sedentos a água da vida. Porque todo aquele que bebe dessa água que Jesus Cristo dá, fazendo a vontade do Pai que o enviou, é transformado em fonte que jorra para a vida eterna. Porque vive, fala para os outros da vida, os outros creem e falam para os outros, e outros creem e falam para outros, e outros creem. Com quem nós nos identificamos nesse momento e nesse movimento do texto que nós estamos lendo? Em que medida nós nos identificamos ou podemos nos identificar com essa mulher samaritana que bebeu da água que Jesus Cristo lhe deu e já foi contar para todos os homens da cidade? Apesar dela ser uma mulher, não ser absolutamente reconhecida como ninguém que tivesse qualquer competência ou autoridade, ela foi ouvida. E todos aqueles que creram nela vieram junto com ela para encontrar-se com Jesus na beira do poço de Jacó, e muitos outros que não haviam crido ainda vieram juntos também. Encontraram-se com Jesus, ouviram Jesus, pediram que Jesus permanecesse com eles, e Jesus ficou 2 dias com eles. E nesses dias que Jesus Cristo ficou com eles, eles conheceram Jesus e disseram: agora nós cremos, já não por causa do que tu disseste, mas por causa do que nós mesmos vimos e ouvimos. Meus irmãos, nós estamos comemorando mais um ano de aniversário de organização da Igreja Ebenezer. A SAF da Igreja Ebenezer foi organizada antes da própria igreja. A SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina. E eu gostaria de, nesse instante, convidar as irmãs da SAF, todas as irmãs da igreja que não são sócias da SAF, que não se dispuseram a se tornar parte dessa sociedade auxiliadora feminina, a fazerem parte de uma igreja viva, de uma igreja dinâmica, de uma igreja ativa, que tendo bebido da água que Jesus Cristo lhe deu, tendo saciado a sua sede de vida para a vida eterna, jorre como fonte de água para a vida eterna.
claro que eu estou aproveitando esse momento apenas pelo fato de nós estarmos celebrando o culto no terceiro domingo do mês, dirigido pela SAF. Porque isso é para todos os homens. Esse apelo é para todos os homens também. É para todos os jovens da igreja. É para todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus, que ouvem o Evangelho. Para que ao receberem a palavra de Deus, recebam em si a água que Jesus Cristo dá. Que sacia realmente a sede e transforma o sedento em fonte a jorrar para a vida eterna. Seja um verdadeiro adorador. Por dedicar-se a Deus, por dedicar-se a Jesus Cristo, sem depender das circunstâncias. Por crer e viver a sua fé em Jesus Cristo, sem depender das circunstâncias. Sem depender do lugar. Sem depender dos horários destinados especificamente para o culto. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que o culto não seja necessário e não seja importante. Em momento próprio nós vamos falar disso. O culto, a reunião da igreja é a maior manifestação da igreja no mundo, na terra. É absolutamente necessário. Mas quando nós somos impedidos de nos encontrarmos, de nos reunirmos, nós estamos tendo uma grande oportunidade de enxergarmos com mais clareza aquilo que ninguém pode impedir que nós enxerguemos. A essência da nossa vida com Deus, a essência do culto e o que faz um verdadeiro adorador, sendo nós mesmos, cada um de nós, um verdadeiro adorador que adore a Deus em espírito e em verdade. À semelhança da mulher samaritana que se encontra com Jesus Cristo, que recebe a água da vida e é dessedentada, como nós também somos, que crê e deseja saber qual é a melhor maneira e a maneira correta ou a única maneira correta de se prestar culto a Deus, de se adorar a Deus, e que também é um instrumento de Deus para torná-lo conhecido, uma vez que ele nos fez suas testemunhas. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe toda a igreja, e que nós compartilhemos, sim, uns com os outros, que nós compartilhemos com quem nós pudermos alcançar, que nós recebemos a água da vida e Jesus Cristo nos deu a beber da água da vida, para que também nós vivamos como fontes que jorram para a vida eterna. Nós vamos agora compartilhar neste momento uma canção que vai ser cantada pelo um grupo de louvor composto com membros da nossa igreja Ebenezer, e que fala daquilo que é o desejo do coração de todo filho de Deus, de todo verdadeiro adorador, no que diz respeito ao que está prometido na vida eterna. Compartilhemos esta canção nesse instante.
depois desta canção, depois dessa mensagem musical tão preciosa que é uma oração para todos nós, vamos nos despedir com a bênção apostólica. Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, a doce companhia, a orientação, a direção, a iluminação e a sabedoria do Espírito Santo sejam com cada um de vós e com todo o povo de Deus que está reunido ou que está disperso por toda a parte, desde agora até a volta do Senhor Jesus. Amém. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, com seu poder, sua mão nos guiará. Esta canção para sempre cantarei. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor,